Olá, meus amores, e agora nós vamos dar início à nossa aula de história. Então, a nossa aula de história vai ser um pouco diferente esses dias, né? Não vai ser mais pelo livro, vamos parar um pouco o conteúdo do livro, porque a partir do dia primeiro nós começamos, né? A partir de hoje, nós começamos a entrar na Semana da Pátria. Até o dia 7 nós estamos trabalhando questões sobre a independência do Brasil, né? Então, eu trouxe um texto para vocês, né, na folha, que se encontra aqui no portal. Vocês irão ler, né? Vão ler também, acompanhar o slide para fazer o exercício relacionado à atividade, certo? Então, para entender esse processo de independência, vamos entender primeiro, né, a chegada da família real aqui para o Brasil, né? Para chegar no processo de independência. Então, vamos relembrar essa vinda da família real para o Brasil. Por que a família real veio para o Brasil? Então, a vinda da família real para o Brasil, né, um evento também conhecido como transferência da corte portuguesa para o Brasil, foi um acontecimento que se deu na passagem de 1807 e 1808 e foi consequência da invasão de Portugal por tropas francesas durante o período napoleônico, né? Então, nós vimos, né, que foi decretado bloqueio continental, né, para os países não comercializarem com a Inglaterra, com os ingleses, né, porque Napoleão quis dominar boa parte da Europa e conseguiu. E o único país que ele não conseguiu, né, foi a Inglaterra. Então, Portugal tinha uma relação de amizade, assim por dizer, econômica, né? Comercializava, tinha essa necessidade de comercializar com os ingleses, né? E Portugal não cumpriu esse acordo, né? Porque o bloqueio continental foi justamente o fechamento dos portos, né? Dos países para não comercializar com os ingleses, ou seja, não comprar produtos ingleses. Então, os ingleses não poderiam comercializar também com os outros países da Europa, devido a Napoleão não conseguir conquistar. O único país que não conseguiu conquistar. Então, Portugal não cedeu a esse acordo e continuou comercializando com os ingleses. Então, por isso, Napoleão decidiu invadir Portugal. Só que quando ele decidiu invadir Portugal, né, eles já não estavam mais em Portugal e tinham partido para o Brasil. Então, vamos ver aí. Então, para evitar de ser capturado por essas tropas de Napoleão, Dom João, né, futuro Dom João VI, né, quando chega ao Brasil, ordenou a mudança da corte para o Brasil. Com essa viagem, né, quando o príncipe regente desembarcou no Rio de Janeiro, a cidade já era a segunda mais rica do Império, atrás apenas de Lisboa. Mesmo assim, foi de uma hora para outra que ela deixou de ser a capital de uma colônia para se transformar na corte do Império Português. Como nós vimos lá no início das aulas, né, nós já falamos sobre essa vinda da família real, vamos só relembrar, né, Dona Maria estava muito doente, né, que era a rainha de Portugal, né? Então, Dom João estava como príncipe regente, né? Então, ele veio para o Brasil com toda a sua corte, certo? A prioridade de Portugal era manter suas colônias e a segurança do seu reino, né? Então, no início do século XIX, Napoleão Bonaparte era imperador da França. Ele queria conquistar toda a Europa e, para tanto, derrotou os exércitos de vários países, como eu havia falado no início. Mas não conseguiu vencer a Marinha Inglesa, que foi o que eu acabei de falar no início, né? Os ingleses, a Inglaterra foi o único país que ele não conseguiu vencer. E nessa época, Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João, né? Dona Maria, a mãe de Dom João, ela se encontrava doente, então por isso Dom João ficou como príncipe regente. Como Portugal era um antigo aliado da Inglaterra, né, na comercialização, Dom João ficou numa situação muito difícil. Se fizesse o que Napoleão queria, os ingleses invadiriam o Brasil, pois estavam muito interessados no comércio brasileiro também. Se não o fizesse, os franceses invadiriam Portugal. E foi o que aconteceu. Ele decidiu optar por ficar com os ingleses e até pediu ajuda à escolta inglesa para chegar aqui ao Brasil. A solução que Dom João encontrou, com a ajuda dos aliados ingleses, foi transferir a corte portuguesa para o Brasil. Em novembro de 1807, Dom João, com toda a sua família e sua corte, partiu para o Brasil
sob a escolta da esquadra inglesa. 15 mil pessoas vieram para o Brasil em 14 navios, trazendo suas riquezas, documentos, bibliotecas, coleções de arte e tudo que puderam trazer. Vieram nas caravelas, né, nos navios, escoltados pelos ingleses, e toda a sua corte veio junto. Inclusive, todas essas riquezas, documentos e coleções também vieram para o Brasil. Quando o exército de Napoleão chegou em Lisboa, só encontrou um reino abandonado e pobre, né? Porque a corte já havia partido para o Brasil. Então, vamos para o próximo slide. O Brasil ainda era uma colônia de Portugal e tudo o que produzíamos era enviado à metrópole. Não podíamos fazer comércio com outros países, nem ter nossas próprias moedas, jornais e livros. Além do isolamento, faltavam boas estradas, moradia para a população. O príncipe regente desembarcou em Salvador em 22 de janeiro de 1808. Ainda em Salvador, Dom João abriu os portos do Brasil aos países amigos, permitindo que navios estrangeiros comercializassem livremente nos portos brasileiros. Essa medida foi de grande importância para a economia brasileira, até porque foi um acordo que eles fizeram com os ingleses, né? Os ingleses só escoltariam a corte, né, ao Brasil, quando, se eles, no caso, quando chegassem ao Brasil, permitissem a comercialização do Brasil com os países estrangeiros. E foi o que Dom João fez. De Salvador, a comitiva partiu para o Rio de Janeiro, onde chegou em 8 de março de 1808. O Rio de Janeiro tornou-se a sede da corte portuguesa, né? Com a chegada da família real ao Brasil, novos tempos para a colônia e uma série de mudanças iam começar a acontecer. Então, vamos ver algumas curiosidades aqui, né, do que eles fizeram quando chegaram aqui no Rio de Janeiro, né, quando transferiram a corte para o Rio de Janeiro. Chegaram em Salvador, depois instalaram a corte no Rio de Janeiro. Então, eles chegaram a Salvador depois de 54 dias no mar, trouxeram louças, pratarias, móveis, obras de arte e até 2 pequenas carruagens. Criou 3 ministérios, o da Guerra e Estrangeiros, o da Marinha e o da Fazenda Interior. Instalou também os serviços auxiliares indispensáveis ao funcionamento do governo, entre os quais o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a Junta Geral do Comércio e a Casa da Suplicação, que é o Supremo Tribunal hoje. Nós vimos isso lá no início das aulas. Dom João cria o Jardim de Aclimação atual, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Criação da Escola Médica Cirúrgica de Salvador, né? Também construção de estradas, os portos foram melhorados, foram introduzidas no país novas espécies vegetais como o chá. Promoveu a vinda de colonos europeus também para o Brasil. A produção agrícola voltou a crescer, o açúcar e do algodão passaram a ser primeiro e segundo lugar nas exportações no início do século XIX, e medidas também de incentivo à cultura começaram a modificar, transformar o Brasil. Então, foram alguns acontecimentos que sucederam aí essa vinda da família real aqui para o Brasil. Então, na próxima aula, nós vamos falar aí, né, como Dom Pedro ficou aqui no Brasil, né, depois de Dom João voltar a Portugal, né? Então, nós vamos ver o próximo texto na próxima aula, né, e vamos falar em si da independência, do processo de independência, ok? Então, a atividade vocês irão fazer aí, né, na folha, certo? Na folha complementar e que se encontra na plataforma. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.